Vocês devem lembrar que os beneficiários do programas sociais do governo eles não tinham direito a empréstimo consignado. E o pessoal do BPC, lá do Benefício de Prestação Continuada, eles conseguiam fazer o empréstimo, mas era um empréstimo não consignado. O que é um empréstimo não consignado? É aquele que não tem garantia. E aí, chegando no final do ano passado, bem provavelmente na época do período eleitoral, que isso deu uma confusão, o pessoal reclamou, o pessoal envolvido na política, porque achava que isso estava beneficiando uma parte dos políticos que estavam se candidatando a cargo no governo. Vocês acompanharam tudo isso, surgiu uma polêmica que ele estaria com essa divulgação de uma liberação para empréstimo consignado, tanto para o beneficiário do benefício de prestação continuada, quanto para o beneficiário do Auxílio Brasil, que hoje se transformou no Bolsa Família novamente. E aí o PDT ele entrou com uma ação questionando uma situação lá no Supremo, que isso aí é endividar o pessoal e tudo mais. E aí, agora no início do governo, o que o governo fez? Tinha uma ação lá no Supremo, está se discutindo, ele suspendeu o empréstimo consignado tanto para o beneficiário do benefício de prestação continuada, quanto para os beneficiários do Bolsa Família. E aí, estavam aguardando julgamento no Supremo e agora saiu o resultado e nós vamos estar dando essa situação aqui nesse vídeo para ver como é que isso vai ficar, como é que foi decidido. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Vou deixar aqui, como sempre, ultimamente tem feito, o link da solução para capa de sofá, para aquelas pessoas que têm pet, cachorro ou gato, para proteger o sofá. E também o link na descrição do vídeo sobre o nosso curso de departamento pessoal para aquelas pessoas que querem aprender um pouco sobre a legislação trabalhista. E aí, o que aconteceu? O governo ele suspendeu, ficou aguardando a ação, mas antes da gente falar da ação, vamos identificar a questão do empréstimo consignado e não consignado para que vocês possam entender qual foi a diferença, O que essas pessoas ganharam? O beneficiário do Bolsa Família, eles não poderiam ter acesso mesmo por causa do valor do Bolsa Família, que sempre foi muito baixo. Mas o beneficiário do benefício de prestação continuada, ele recebia o valor de um salário mínimo e muitas das vezes eles conseguiam, em algumas instituições financeiras, pegar um empréstimo. E o empréstimo que não é consignado, como eu falei, que é um empréstimo normal, ele não tem garantia. E não tendo garantia, ele é um empréstimo que cobra um juro um pouco mais alto, e muita gente diz um juro alto mesmo, na verdade valores bem acima do consignado, quase o dobro, muitas vezes até um pouco mais que isso, porque isso depende de instituição para instituição. E o consignado, como é um empréstimo com garantia, que tipo de garantia? É um empréstimo que vai ser descontado diretamente na folha de pagamento da pessoa, então nesse caso é um empréstimo que não dá muito prejuízo, não dá muita inadimplência e o juro ele é muito baixo, ficando hoje na casa aí dos 1,99%, 2%, alguma coisa em torno desse patamar. Então é uma vantagem muito grande para quem precisa de dinheiro e vai pegar o empréstimo consignado, ele sai quase pela metade do preço em termos de juros, falando assim. Então, nós vimos que estavam se discutindo aí uma possibilidade de dar um acesso às pessoas menos favorecidas a esse tipo de empréstimo. E essa ação do PDT, ela não falava só sobre o empréstimo eram outras, era uma situação principal. Mas falava também da margem consignável, que seria o valor, o percentual de 35% a 45%, que iria ser utilizado no pagamento dos valores e, consequentemente, era o valor que ia ser deduzido da folha de pagamento desses beneficiários, tanto do benefício de prestação continuada, quanto do Bolsa Família atualmente, que era Auxílio Brasil, isso transformou de vez em quando, faz uma certa confusão. E aí o que ia sobrar para esses beneficiários? Quase nada. Então, o que o Supremo fez? O Supremo analisou, não foi um trâmite muito rápido, mas considerando algumas ações que tem lá no Supremo, isso não demorou tanto, porque isso começou no ano passado e não tem praticamente, aproximadamente um ano, já está sendo decidido. Ele considerou constitucional o empréstimo consignado por beneficiários de programas sociais do governo e também considerou normal a margem consignada de 35% até 45%, em cada situação. A gente sabe que isso envolve também outras situações também, mas como o nosso caso aqui é benefício de prestação continuada que a gente fala, nós vamos sempre focar para esse lado.
E aí, os ministros, né, entenderam lá, o ministro, principalmente o relator, entendeu que isso era uma mera interpretação do PDT, do partido que entrou com a ação, do autor, discordando da política social do governo anterior e não efetivamente sendo uma situação que seja inconstitucional, que ia prejudicar a questão da lei e da Constituição. E com isso, né, essa decisão que o governo estava aguardando, estava esperando para poder se manifestar, por quê? Porque o governo anteriormente, quando começou, né, isso ter andamento e o governo mudou, eles criaram uma legislação suspendendo. Ninguém mais pôde continuar fazendo empréstimo consignado. E muitas pessoas naquela época fizeram, estão pagando, e outras pessoas não. Aquelas pessoas que não fizeram, elas poderiam fazer, estariam disponíveis, mas o governo suspendeu, então, para essas pessoas, né, elas teriam que aguardar essa manifestação. Por conta disso, atualmente, por conta da legislação do governo, não se pode mais. Mas agora, com essa decisão do Supremo, tudo muda de figura. Por quê? Porque o governo já manifestou que agora ele vai começar a liberar de novo o empréstimo consignado. Mas não é tão simples assim. Para isso precisa de uma nova legislação, né? Porque a legislação atual que foi feita, portaria lá, aquelas situações todas que nós entendemos, ela era suspendendo e agora tem que criar uma nova legislação permitindo novamente o empréstimo consignado por beneficiário do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família. E aí muita gente já está agoniada, né? Por quê? Porque estava esperando, agora que vai liberar. E lá no governo passado a gente lembra que isso não foi uma coisa muito simples, até para implementar, teve várias discussões também no Congresso, vai, não vai, assina, não assina e tudo mais. Então não se tem ainda uma data prevista para que isso volte a funcionar, né? Para que as pessoas possam recorrer às instituições financeiras e poder fazer novos empréstimos. Então, tem que aguardar, o governo ele volta a priorizar esse assunto, volta a verificar como é que vai ser feita essa legislação, para depois enviar para os bancos, né? Os bancos validar toda essa situação, e isso aí, nesse caso, ele é muito mais rápido, né? O banco, você manda no dia, no outro já está regularizado, eles têm que também fazer os cadastros, etc. e tal. Só que nessa situação é uma coisa importante nós registrarmos aqui, que mesmo sendo constitucional, mesmo o governo voltando a liberar isso, e é fato, porque já foi manifestado que isso vai acontecer nos próximos dias, né? Quem sabe aí no próximo mês já pode estar sendo liberado isso, a partir do momento que o governo modificar isso, nós vamos trazer esse assunto aqui para liberação, né? Para avisar as pessoas que seguem o canal que está liberado para elas começarem, se quiser, se for da sua vontade, fazer novo empréstimo consignado, benefício de prestação continuada e Bolsa Família, mas é importante nós registrarmos o quê? Que mesmo sendo um empréstimo mais barato, chega no final do mês você vai ter que pagar. E o valor que você vai ter que pagar, ele vai depender lá da margem consignada por cada tipo de empréstimo. Então, isso vai variar de 35% a 45%, dependendo do caso, né? Não vamos definir aqui. Então, pode ser que você tenha que fazer uma avaliação para ver se isso é interessante, porque você pode pegar um volume de dinheiro agora maior no empréstimo, dependendo da necessidade, aí muitas vezes você vai fazer mesmo, mas saber que aquilo ali vai levar uma quantidade de meses, né? Se eu não me engano era 24 meses que o pessoal estava pagando, vai perder aí no final do mês uma faixa aí dos 35% a 45% do seu salário, né, do seu benefício. E aí, o benefício de prestação continuada, ele é o valor de um salário mínimo, mas do Bolsa Família ele é R$600, dependendo aí do filho, coisa e tal, mais 150, aquelas coisas todas. E aí você vai ter menos dinheiro para receber no final do mês e, consequentemente, vai ter que administrar esse recurso menor para poder fazer a manutenção, né, da sua sobrevivência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.